Olá, discípulos do Deus Altíssimo. Nós estamos trabalhando neste ponto o início da reforma protestante, ou reforma evangélica, ou reforma da Igreja Católica. Seja bem-vindo. Você está no canal Tetelestai. Quais foram as causas da reforma chamada de protestante, ou reforma evangélica, ou reforma da Igreja Católica? Qual foi o grande questionamento que moveu fortemente o servo Lutero? Bom, vamos aos primeiros pontos. Lutero não inventou essas críticas, elas já existiam antes dele. Ele reforça as críticas que todos já faziam. Lutero tem suas posições firmes, tem suas posições bíblicas, não muda e critica o poder papal e toda a tudo aquilo que foi acrescentado na fé genuína, na fé bíblica, ao longo da história da tradição da Igreja Romana. Lutero critica estas coisas. Lutero não tem intenção nenhuma de formar uma nova igreja. Ele quer reformar a Igreja de Jesus Cristo. Ele quer que a Igreja de Jesus Cristo volte à fé bíblica, à fé dos apóstolos, à fé daqueles que saíram de Pentecostes. Ele entende que muitas coisas foram acrescentadas na fé que não são pertinentes à fé. Por exemplo, a venda das indulgências. O que seria a venda das indulgências? É a venda de perdão de pecados. As pessoas confessavam e a igreja, então, pedia dinheiro em troca desse perdão de pecados, até mesmo pelo perdão dos pecados daqueles que já haviam morrido, estando no que a Igreja Católica chama de estado de espírito no purgatório. Veja bem, Lutero é crítico, ferrenho dessas coisas. Não faz parte da fé bíblica. Qual é a fonte do que eu estou falando? Qualquer professor de história. Pergunte a qualquer professor de história se na época da reforma evangélica a Igreja Católica vendia as indulgências. Outra prática que era comum nesta época era a simonia. O que é a simonia? A simonia é a venda de cargos eclesiásticos, a venda do poder divino, a venda da bênção de Deus. Esta água é X dinheiro, mas essa aqui é 2x dinheiro porque ela tem a bênção da igreja. A igreja vendia esses cargos. Lutero era um ferrenho crítico de tudo isto. Ele combatia todas essas práticas e outras que não faziam parte da fé genuína. Ora, quem é Lutero? O padre Lutero. O padre Lutero não é um padre qualquer. O padre Lutero, no nosso entendimento hoje, ele havia doutorado. O padre Lutero, ele dava aula na faculdade de teologia. Ele não era um padre qualquer, se assim se pode dizer, no sentido de estudo. Sabemos que os seminários católicos têm excelente estudo hoje. Na época de Lutero, não tinham, mas Lutero estudou muito ao ponto de nosso linguajar ter o título de doutorado. Então, antes de você criticar o servo, o padre Lutero, veja que ele era profundo conhecedor de teologia, de Sagrada Escritura e etc., porque ele era, repito, no nosso linguajar, doutorado. Ele tem as suas 95 teses que ele coloca no castelo, na porta do castelo de Wittenberg. Não se pode comprovar que esse fato histórico verdadeiramente aconteceu, mas é um marco da separação de Lutero da Igreja Romana. Ora, a reforma evangélica ela tem amplitude não só religiosa. A igreja vivia um momento difícil, conturbado. A igreja, os padres eram completamente corruptos de questões morais, de questões éticas. Era uma loucura naquela época.
é a Idade Média, a idade, para alguns, chamada de Idade das Trevas, aonde a igreja dominava, ela tinha todo o poder, a igreja era riquíssima, tinha quase que metade da Europa era da igreja. Lutero critica todo esse poder, Lutero critica toda essa riqueza, Lutero critica todas essas coisas. E a sua reforma divide idade das trevas em idade moderna. Ora, como Deus usa o padre Lutero. Na época da reforma evangélica, o homem estava sendo colocado no centro. Havia algo chamado renascentismo, um pensamento filosófico. Lutero vai dizer que não, Deus é o centro de tudo. Ele critica fielmente, firmemente, contra todo o pensamento errôneo, não bíblico, que havia em sua época. Ao longo, dos estudos, muitos estudiosos, biblistas e teólogos apontam 5 somentes que Lutero, 5 bases da fé luterana. Somente a fé. Para Lutero, as obras não salvam. Quem salva é a fé. Porque está escrito na Sagrada Escritura, só a Escritura. Somente a Escritura. Não precisamos de nenhum outro livro, nenhum outro tipo de oração, devoção e etc. para a nossa salvação. A nossa salvação consiste naquilo que Deus deixou para nós, que foi a Sagrada Escritura. Somente Cristo. Não precisamos de intercessão de santos ou de nada disto, porque somente Cristo nos salva. Outro ponto importante é a graça. Lutero vai entender que quando o servo Paulo questiona Deus, Deus fala para ele: somente a minha graça te basta. Logo, não precisamos de mais nada além da graça de Deus. E por último ponto, somente as 5 bases de uma igreja evangélica, está somente a Deus a glória. Deus não divide sua glória com ninguém e não tem como falar que a obra de salvação, que o santo A ajuda, o santo B ajuda. Não, a obra de salvação pertence ao Senhor nosso Deus. Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus que é Espírito Santo. Como reagiu a Igreja Católica na questão da reforma evangélica? Lembrando que Lutero não tem intenção de fundar uma nova igreja, ele quer reformar a Igreja de Jesus Cristo, ele quer que a Igreja de Jesus Cristo volte à fé bíblica. Ora, a Igreja Católica, então, ela excomunga Lutero, rompe com Lutero, com isso muitas pessoas seguem Lutero, muitos filhos da igreja seguem o pensamento de Lutero. Ora, a Igreja Católica, então, reage de várias formas. Veja bem, no início, a reforma é chamada de reforma evangélica. Você percebe que eu repito muito isso no vídeo. Essa questão de protestante veio depois. E a questão de luteranos veio depois, porque a Igreja Católica tem um hábito de colocar o nome do fundador daquilo que ela considera errado. Exemplo, o bispo católico Ário, ela condenou ele e chamou o seu pensamento de arianismo. E assim é aqui. Ela excomunga Lutero e coloca, então, o nome de luteranos naqueles seguidores do pensamento do padre Martim Lutero. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, dá uma contra-ataque ao pensamento luterano. E tem muitos pontos nesse concílio. Eu vou destacar apenas aqui 3. 1. A proibição das indulgências. As indulgências era o perdão de pecados para mandar o dinheiro para Santa Sé para formar a Basílica de São Pedro. Essa que tem hoje. O dinheiro era mandado para lá. Não todo o dinheiro, mas uma parte do dinheiro. Então, ela proíbe a venda das indulgências. Outra coisa que ela proíbe, a Igreja Católica proíbe a circulação de muitos livros, Concílio de Trento. Proíbe a circulação de muitos livros. Alguns vão dizer até da Sagrada Escritura. Vale a pena você pensar nisso. E ela reforça a ideia de infalibilidade papal, ou seja, frente às questões de fé e moral, o Papa é infalível. Logo, se o Papa diz que Lutero está errado, ele é infalível, portanto, Lutero está errado e todos aqueles que seguem Lutero seguem um erro e o Papa está com a verdade. Vou terminar sobre esse vídeo trazendo 2 questionamentos para você pensar. Por que que a Alemanha evangélica
haviam muitas escolas depois da obra de Lutero? E por que que Portugal católico haviam um número ínfimo de escolas? Pesquisa sobre isso. E o último ponto que eu vou deixar para você pesquisar, sobre o servo anterior a Martim Lutero, ao padre Martim Lutero, que foi John Hus, J-A-N, John separado Hus, H-U-2-S. Foi um grande precursor da reforma evangélica. Vale a pena você pesquisar como a Igreja Católica matou este servo de Deus. Tetelestai.